Olá, amigos investidores, estamos de volta para mais um vídeo. No vídeo de hoje, a gente vai falar sobre o fundo imobiliário de tijolo do segmento de shoppings XPML11 da XP Asset. Vamos falar do relatório do mês de junho, que nos traz alguns números também do mês de maio. Basicamente, ele é um relatório do mês de maio que eles colocam como fosse de junho. Tanto que ele traz as receitas do mês de maio que foram utilizadas para pagar os dividendos do mês de junho. Ainda não saiu o anúncio de dividendos desse mês de julho, que deve sair provavelmente pelas minhas contas no dia que esse vídeo estiver saindo, só que à noite. Mas antes vamos trazer algumas informações importantes para vocês sobre o fundo. Nos últimos 12 meses o fundo distribuiu um dividend yield equivalente a 9,30%, o que é um yield bom considerando que ele é um fundo de tijolo, mas também nada de excepcional. Tem vários outros fundos imobiliários de tijolo desse mesmo segmento trazendo rendimentos maiores. O P sobre VP dele se encontra no momento de 1,06, ou seja, ele está com 3% de ágio, ou seja, 3% acima do valor patrimonial. Agora, fazendo aquele negócio que eu gosto de fazer, que é fazer o quê? Trazer o valor da cota de mercado para o valor patrimonial, para trazer um yield dos últimos 12 meses ajustado ao valor patrimonial, a gente teria um novo yield nos últimos 12 meses, que seria de 9,55%, ou seja, o yield cresceria cerca de 0,25%, melhorando mais ainda o yield. O último dividendo pago por ele foi 92 centavos, e esses 92 centavos, em termos de yield do mês, equivale a um yield de 0,83%, que também é um yield bom, mas também nada de excepcional. Mas lembrando que alguns fundos de tijolo trazem yields entre 0,65 até 0,80, um yield de 0,83 é um yield acima até do que o normal. Entrando aqui no relatório do mês de junho, a gente vê que o patrimônio líquido do fundo atualmente é 6 bilhões 125 milhões. Vocês não ouviram errado, meus amigos, 6 bilhões 125 milhões. Para quem não sabe, o XPML atualmente é o maior fundo de tijolo da nossa bolsa. Alguns meses atrás era o HGLG de logística, que tem mais de 5 bilhões na carteira, mas o XPML fez tantas novas emissões em sequência que ele ultrapassou essa barreira dos 6 bilhões atualmente. A gente vê que ele também tem uma quantidade de cotistas muito alta, considerando principalmente que ele é um fundo de base 100, ter mais de meio milhão de cotistas é uma base de cotistas muito alta, porque, por exemplo, o fundo que tem mais cotistas da nossa bolsa é o MXRF. Ele tem mais de 1 milhão de cotistas, mas ele é um fundo de base 10. Muito mais fácil ser cotista do MXRF do que aqui do XPML. A taxa de administração dele é bem interessante, apenas 0,75% ao ano, porém ele tem essa taxa de performance de 20% do que ultrapassa o benchmark do fundo. E o benchmark é o quê? IPCA mais 6% ao ano. Aqui a gente traz o comentário do gestor desse relatório do mês de junho e a gente vê que ele cita indicadores operacionais e financeiros do mês de maio. Ou seja, dá a entender que realmente esse relatório é um relatório do mês de maio que ele coloca mês de junho. E a gente vê que no mês de junho ele fala sobre essa questão do anúncio do exercício de direito de preferência por parte dos atuais sócios do Shopping Rio Sul. Na realidade aqui, em outras palavras, o fundo perdeu a oportunidade de comprar a fatia que ele queria comprar do Shopping Rio Sul. Que ele ia comprar parte desse Shopping Rio Sul, mas os sócios exerceram o direito de preferência e fizeram a compra dessa parte do shopping que o XPML ia comprar. Então ele perdeu essa negociação. Aí ele fala sobre a conclusão das aquisições do portfólio do Sim, e a gente vai ver isso agora mesmo, para mostrar para vocês o que foi essas aquisições do portfólio do Sim. Tá aqui. Aí ele coloca a foto do Grand Plaza Shopping, do Tietê Plaza Shopping e do Shopping Cidade São Paulo. Não foram só esses shoppings que o fundo comprou nessa negociação de aquisição do Sim. Ele comprou também o Shopping Metropolitano Barra, o Shopping Cerrado e o Shopping D. Você vê que ele comprou 51% do Grand Plaza, 32% do Shopping Cidade São Paulo, 90% praticamente todo o Tietê Plaza Shopping, 70% do Shopping Metropolitano Barra e 85% do Shopping Cerrado, quase todo também o Shopping Cerrado, e 23% do Shopping D. Isso totalizou uma transação com essa Sim, tá aqui a Sim Prop e Tech, uma transação de 2 bilhões 118 milhões. Isso aí muito fundo de shopping não tem, e ele tem só nessa negociação aqui, que envolveu essas compras de 6 shoppings no total. Ele vai pagar em 3 parcelas, sendo a primeira parcela de 1 bilhão e 76 milhões, mais uma parcela de 412 milhões em dezembro desse ano, corrigida pelo CDI, e mais uma terceira parcela de 629 milhões 713 mil no
dia 27 de junho, também corrigida pelo CDI. Fora essa compra gigantesca do portfólio do Sim, ele também comprou uma fatia do Uberlândia Shop. Vamos ver aqui, tá aqui a foto do Uberlândia Shop. Ele fez uma aquisição de 40% do capital social, ou seja, ele não comprou diretamente a fatia do shopping, ele comprou parte do capital social dessa Rec Mall Uberlândia, que é uma sociedade de propósito específico, um SPE, que é dona de todo o Uberlândia Shopping. E ele vai pagar, por esses 40% do capital social do Rec Mall Uberlândia, 152 milhões, sendo 98 milhões na assinatura dos documentos definitivos e mais 53 milhões e 200, 180 dias após a primeira parcela. Então isso aqui ele está alocando recursos da 10ª e da 11ª missões, que ele fez quase que colado. Então ele está fazendo essa compra aí nesse valor assim gigantesco. 2 bilhões e 118 numa e mais 152 milhões na outra, são mais de 2 bilhões e 200 milhões dessas 7 fatias desses shoppings. E aí ele fala que no mês de maio, olha aí, o dinheiro que ele fala aqui é do mês de maio, ou seja, o dinheiro que foi utilizado para pagar os dividendos de junho. Por isso que eu não considero muito esse relatório um relatório do mês de junho, é muito mais um relatório do mês de maio. Ele encerrou o mês de maio com um resultado acumulado que não foi distribuído, ou seja, uma reserva de 49 centavos por cota. Entrando na DRE do fundo, exatamente uma DRE que é do mês de maio, mas que ele cita a distribuição que foi feita de dividendos no mês de junho, mais precisamente no dia 25 de junho, ou seja, no finzinho do mês. Aqui ele mostra as receitas recebidas pelo fundo, 39 milhões 879 mil, teve mais 8 milhões 892 mil de despesa operacional e despesa financeira, dando um resultado de praticamente 31 milhões, né? 30 milhões 987 mil. Só que o fundo distribuiu quanto? 50 milhões 894 mil. Eu andei olhando aqui no relatório e nos meses anteriores as receitas do fundo eram bem maiores. Os resultados, consequentemente, também eram bem maiores. Esse mês teve esse resultado muito baixo e ele acabou tirando um dinheiro de reserva e complementando aqui os rendimentos para pagar esses 92 centavos. Eu gostaria de aproveitar esse momento para perguntar para você: você possui o XPML 11 na sua carteira? Tá pensando em colocar? Tá pensando em aumentar a sua posição, reduzir a sua posição, até mesmo zerar a sua posição? Que outro fundo imobiliário desse segmento aqui de shoppings você possui na sua carteira? Você possui, por exemplo, o HGBS, o VISC 11, HSML? Me diga aqui nos comentários para trocar informação, trocar figurinhas. Me diga quais são os seus fundos imobiliários de shopping, que eu direi quais são os meus. E meu amigo, se você ainda não é inscrito nesse canal, não perca mais seu tempo de forma alguma. Escreva agorinha mesmo. Já deixa aquele likezão, já ativa o sininho, já comenta aqui para ajudar a gente a bater a meta de 500 views. Sim, 500 views. Se batermos essa meta de 500 views, mais ou menos no meio do mês que vem, estaremos trazendo mais uma leitura do relatório do mês de julho, que na realidade é do mês de junho, aqui do XPML 11 para você. Aqui a gente vê a carteira de ativos do fundo. Aqui ele não dá uma descrição de quais são os shoppings, ele mostra mais na frente. Eu não vou mostrar todos os shoppings porque é uma quantidade grande de shoppings. Com mais esses 7 que ele acabou de comprar, ele totalizou agora 24 shoppings. Ele tinha 17, mais 7 ficou 24 shoppings. Então, essa é a quantidade de shoppings que o fundo possui. Você já viu, ele não possui a totalidade dos shoppings. Ele não é o controlador da maioria desses shoppings, diferente do HSML, que normalmente controla os shoppings que ele tem na sua carteira. Aqui não. Alguns ele controla. Você viu que ele tem algumas fatias bem grandes. Por exemplo, do Tietê Shop, 90%. Mas a maioria dos shoppings ele tem uma parcela pequena. Mas mesmo assim, são 24 shoppings. E a carteira dele, como eu já falei, é gigantesca. Não é à toa que ele é o maior fundo de tijolo da nossa bolsa atualmente. Mas, voltando aqui para a carteira do fundo, em termos genéricos, ele possui atualmente cerca de 58% de imóveis, mas aqui eu creio que ele ainda não está considerando esses 7 shoppings, deve no próximo mês já mudar isso aqui. Ele ainda possui 37% do patrimônio líquido dele em caixa, exatamente para pagar aquelas parcelas gigantescas, inclusive provavelmente aquela entrada de 1 bilhão naquele portfólio da Sim. Ele ainda possui um pouquinho de fundo imobiliário, não se sabe para quê, e ele ainda tem um pouquinho de CRI, cerca de 2%. Aí colocando isso em números, imóveis ele tem 3 bilhões 921 milhões, ou seja, ele não está incluindo aqueles 2 bilhões 200, com certeza ainda não. 120 milhões em CRI conversível, 222 milhões em fundos imobiliários, ou seja, uma quantidade muito grande que ele tem em fundo imobiliário, né? 222 milhões, e 2 bilhões e meio ainda em caixa, totalizando um patrimônio bruto aqui, não é nem um líquido, de 7 bilhões 771, mas ele tem passivos. Os passivos do fundo totalizam 570 milhões, meus amigos. Isso equivale a 9,3% do patrimônio líquido do fundo. Então, por isso que o fundo não tem 6 bilhões 771 milhões de patrimônio líquido, e sim de ativos. Quando você retira esses passivos que o fundo tem, ou seja, essa alavancagem que o fundo tem em CRIs, o patrimônio cai para aqueles 6 bilhões 125
5 milhões que a gente viu lá no início do relatório. Aqui falando só exclusivamente da carteira de shopping centers que o fundo possui, aí ele fala que no mês de maio, como eu tô falando, esse relatório é muito mais um relatório do mês de maio, apesar dele dizer que é o relatório de junho. A carteira do fundo era composta por 17 shoppings, não estão incluídos aqueles 7 que ele comprou agora, apesar de nesse mesmo relatório aqui, ele já mostra no portfólio lá no final os 24 shoppings, incluindo esses 7 que ele comprou. É algo assim meio sem muita lógica, porque aqui ele fala que só tem 17 shoppings, tá desprezando a compra desses 7, mas lá no final do relatório ele mostra a lista total dos 24 shoppings, mostra inclusive as fotos do shopping, a BL e vários detalhes sobre cada um dos shoppings, mas aqui ele disse que só tem 17 shoppings, totalizando uma área bruta alocável, uma ABL de 616 mil metros quadrados e mais de 3 mil lojas. E para fechar eu mostro esse caminhãozinho aqui, que é bem legal, que ele mostra exatamente o que ele comprou no mês de junho, 7 shoppings, Shopping Metropolitano, Tietê Plaza, Shopping Cidade de São Paulo, Shopping D, Uberlândia Shopping, Shopping Cerrado e Gran Plaza Shopping. Então pessoal, a gente vai ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado. Quem gostou já sabe, se não for inscrito, inscreva agorinha mesmo, já deixa aquele likezão, já comenta aqui para ajudar a gente a bater a meta de 500 views. Sim, 500 views. Se batermos essa meta de 500 views, estaremos trazendo mais uma leitura do relatório do mês de julho, que na realidade é do mês de junho, aqui do XPML 11 da XP Asset para você. Aqui embaixo tem mais um vídeo para você acompanhar o canal. A gente vai ficando por aqui, é isso aí, valeu, até a próxima e fui!